Me chamo Amadeus Custódio da Silva, paz Deus com todos. Meus amados irmãos, aqui um breve relato. Sinto da parte de Deus, primeiramente, de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Porque, como está escrito, Ele é digno de toda honra e todo louvor perfeito. Irmãos, eu agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados e por esta tão rica sorte de ser chamado filho teu. Sou grato a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida, a maior delas me chamado nas águas do santo batismo, e por esta tão rica sorte, irmãos, sou grato e agradeço a Deus por tudo. Meus irmãos, estava aqui em casa, o Senhor colocou no meu coração de contar desde a minha trajetória, desde meus primeiros passos até o presente momento, a qual me resido hoje aqui na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Nasci e fui criado ali na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, uma cidade, provavelmente, não sei dizer para os irmãos, 350 mil habitantes. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, porque a primeira lembrança que tive quando era criança ainda, quando me lembro, deitado numa cama de um hospital, irmãos, com uma faixa amarrada no pé, um dos meus pés e uma das minhas mãos. Lembro essa memória, nunca saiu do meu pensamento. Um dia eu tive perguntando para minha mãe essa visão que eu tive, ainda pequeno, e ela falou para mim assim: você ainda se lembra desse fato? Eu falei sim. E o que que era? Perguntei para minha mãe o que que era. E meus irmãos, ela contou assim para mim que quando eu era pequeno ainda, por volta de 7 anos de idade, tinha o costume de brincar com minhas tias, minhas primas, criança ainda, irmãos. E naquela brincadeira saudável de uma criança, ali, irmãos, achamos num terreno baldio, próximo da nossa casa, uma caixa fechada de medicamentos que alguém, por certo, devia ter jogado fora aqueles medicamentos. Eu agradeço a Deus porque não servia a Deus, minha família também não servia a Deus, e tinha um bisavô que era praticamente naquela época ainda, um pouco antes, ele servia a Deus já, mas não tenho lembrança dele até o dia de hoje, mas tem alguma lembrança que me foge à mente, mas eu lembro só lembro uma feição dele deitado numa cama, um colchão da água, lembro como se fosse assim, irmãos. Depois fiquei sabendo que ele era servo de Deus também. E meus irmãos, falo assim no relato para os irmãos que quando achei aquela caixa de remédio, não lembro, não tenho memória para lembrar esse fato, foi minha mãe contando para mim. E eu e uma tia minha, Fernanda, né, mais conhecida por Lina. E essa tia minha, irmãos, nós brincamos ali de casinha, criança ainda, pequeno. E como era, na brincadeira, eu era o marido da minha tia, não sei se era... Eu sei que era uma brincadeira de criança. Então nós tínhamos ali minha prima, minhas tias, então era o marido. E daquelas brincadeiras, eu era o pai daquela casinha, né? E ali, irmãos, foi achado uma caixinha de medicamento. E ali começamos a fazer uso daquele medicamento como uma sopa, uma comida, um almoço, não sei como expressar para os irmãos. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, porque ali, depois de mexer aqueles medicamentos numa panelinha, uma coisa assim, eu vinha ingerir todos aqueles medicamentos. E a minha tia Fernanda, lembro como se fosse hoje conversando com ela, ela falou que eu coloquei tudo numa vasilha e tomei todos aqueles medicamentos. E ali não me lembro de mais nada, irmãos. Fui acordar praticamente dentro do hospital,
com uma perna e um braço amarrado, como se tivesse enfaixado, a única lembrança que eu tinha. E minha mãe veio falar para mim que eu fiquei ali praticamente em coma por alguns dias, não me faço memória, foi feita uma lavagem e quase entrei a óbito essa época. E ali eu lembro, irmãos, que minha mãe comentando comigo, isso é relato da minha mãe falando, e ali eu fiquei na cama, praticamente numa situação difícil, aquela situação. E a única lembrança que eu tenho quando era criança ainda. Mas eu agradeço a Deus que, morando na cidade de Araraquara, jovem ainda, irmãos, praticamente fomos criados ali no Parque das Laranjeiras, que é o famoso Laranjal, no bairro de Araraquara. E ali um bairro bastante perigoso na época, bastante criminalidade também. Mas eu agradeço a Deus, cresci um menino praticamente, nós falamos assim, um moleque de rua, brincando com os pés no chão, brincava de bola, corria para um lado, corria para o outro. Já tinha aí meu irmão, o Maicon, a minha irmã Juliana, é uma das irmãs que eu tenho mais velha também, e eu sendo o mais velho da minha casa. Depois veio meu irmão Maicon, depois a Juliana, e depois a mais nova que nasceu foi a Mayra. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, porque fomos ali crescendo, irmãos, praticamente na rua, brincando, jogando bola. E assim foi os dias da minha infância. Cresci, irmãos, e uma certa idade comecei a já ficar um rapazinho ali, irmãos, por 9, 10 anos de idade, mudamos para um sítio que tinha ali na fazenda, num sítio São José, fica próximo ao Machado, bairro dos Machado. E ali, irmãos, ficamos morando naquele sítio há alguns anos. E naquele sítio, irmão, muita lembrança boa. Deus traz assim, irmãos, a minha lembrança. Umas pessoas, vivemos ali alguns anos, muitas necessidades, irmãos. Para os irmãos terem uma noção, o que nós passávamos naquela época, nós moramos naquele sítio, nós estudávamos e ali o ônibus escolar vinha buscar nós até o sítio. Nós andávamos praticamente 2 quilômetros até a porteira, pegávamos o ônibus ali e por certo, irmãos, assim os dias iam se passando sucessivamente e meu irmão acordava muito cedo de manhã para tirar o leite dos gados com meu padrasto. Voltando um pouquinho atrás, fui criado somente pela minha mãe e criei praticamente com a minha mãe e um padrasto. Meu pai nunca deu um suporte para nós, nunca validou nós como filho. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, e por determinação de Deus, creio assim, que o Senhor foi nos guardando. Não servíamos a Deus, uma criança ainda muito tímida no sítio, morávamos no sítio, e era uma pessoa muito tímida, irmãos, e morávamos no sítio, mas não gostava daquilo que fazia no sítio. Vou ser bem franco para os irmãos, meu irmão acordava 4 horas da manhã para tirar leite do gado junto com meu padrasto, e eu acordava sempre um pouquinho mais tarde, mas sempre tinha nossas obrigações de fazer, de cortar um capim para o gado, pegar ponta para o gado, ponta de cana queimada. E assim, meus irmãos, e a minha mãe sofreu bastante com aquele homem que ela vivia, e ali por certo, os dois na época bebiam também, e ali, irmãos, eram muitas brigas constantes. Eu agradeço a Deus que numa dessas brigas, o Senhor me livrou da morte também, lembro como se fosse hoje, irmãos. Quando eu cheguei por certo da escola, vi ali meu padrasto em cima da minha mãe, batendo nela, e ali, irmãos, tinha um machado na época, na beira do fogão a lenha, aqueles machados de cortar lenha, e eu, como criança, ainda peguei aquele machado, já tinha meus 12 anos de idade, e ergui aquele machado para poder defender a minha mãe. E aquele machado eu ergui e joguei na costa do meu pai, bati na costa dele com o machado, e aquele machado virou de lado e bateu somente a costa do machado na costa dele, ele caiu. Nisso que ele caiu, ele levantou, pegou o machado e começou a correr atrás de mim. Nessa época, irmãos, comecei a correr em direção
a porteira daquele sítio para buscar uma ajuda. Mas eu agradeço a Deus que correndo bastante, irmãos, caí naquelas estradas de pedra, de pedras, irmãos, de terra, machuquei bastante os joelhos. Lembro quando cheguei na porteira, olhando para trás, meu padrasto atrás de mim. Sempre chamei ele como pai, porque ele que nos cuidou de nós quando éramos criança. Então crescemos assim chamando ele de pai. Mas irmãos, eu agradeço a Deus que ali entrei na frente de um carro na rodovia e aquele carro parou de frente comigo e me abordou. E eu entrei no carro, era a diretora da escola onde estudava, no Vitor Laporte. Eu agradeço a Deus que ali entramos dentro daquele carro, aquela mulher viu naquela situação, me reconheceu, falou assim: vamos até o Machado, lá vamos chamar uma viatura e a polícia vem assim, irmãos. Foi o que aconteceu na minha vida ainda quando criança. A polícia veio, fomos até o sítio, encontramos minha mãe dispersa no canavial, juntamente com meu irmão Maicon, juntamente com minha irmã Juliana. E a Mayra, minha irmã, era mais pequenininha ainda, por certo, era bem novinha naquela época, não me lembro quantos anos, se era 3 anos, se era 4 aninhos de idade. Eu agradeço a Deus que ali não encontraram ele, mas levaram as armas que ele tinha, que era 38, mais uma espingarda, pica-pau, mais uma de cartucho, levaram tudo embora. E assim eu fui para a cidade, irmãos. Fui morar na casa de um amigo meu e ali fiquei alguns dias ali, irmãos. Por certo, a minha vida foi assim, irmãos, uma vida bastante conturbada, posso falar para os irmãos, mas eu agradeço a Deus, irmãos, ainda não conheci o Evangelho de Cristo Jesus, mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos. Os dias se passamos, mudamos para um outro sítio, chamado por nome, uma cidade, uma vila ali em Araraquara, por Bocaiúva. Dali mudamos para outra cidade, em Ponta Linda, e ali ficamos num sítio mais de um ano ali também, irmãos, se me falha a memória também. Mas eu agradeço a Deus que depois retornamos para Araraquara. E aí foi, irmãos, uma idade já de 16 anos, por certo. Eu comecei já jovem, já estava na escola naquela época, numa 7ª série, 6ª para 7ª série. E ali, irmãos, eu agradeço a Deus porque voltamos para a cidade, meu pai na mesma situação, minha mãe também na mesma situação, mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, porque tudo que nós passamos, irmãos, o Senhor tem sido conosco, mesmo ainda numa vida muito difícil. Veio um homem, não me lembro o nome dele também, começou a anunciar o evangelho para nós, irmãos, para o meu padrasto, que era meu pai, que chamava ele de pai, para minha mãe também, e ali eu, criança também, jovem ainda, não tinha muito entendimento, e começava a falar de anjo, que anjo existia, contava as obras de Deus para nós ali. Irmãos, o certo é, irmãos, que eu já com 16 para 17 anos, ali morava numa casa muito simples, para os irmãos terem uma noção. Quando chovia, molhava bastante dentro daquela casa. E ali, irmãos, aquela situação muito difícil. E voltando um pouquinho atrás, irmãos, quando eu morava naquele sítio do São José, que eu falei para os irmãos, ali nós passava tanta necessidade, mas tanta necessidade, que quantas das vezes nós pegávamos o dono daquele sítio, ele tinha um Fiat, aquele 147 de carroceria, e vinha da cidade com aqueles tambor de lavagem para tratar os porcos naquela época. E nós, como nós não tínhamos carne, morávamos no sítio, mas os animais não eram nossos, nós não podíamos matar. E quantas das vezes nós íamos até aquela lata, aquele tambor de lavagem, e ali pegávamos aqueles bifes de restaurante que vinha, e levava, colocava uma sacolinha, e levava para dentro de casa, minha mãe lavava e ferventava aquilo ali, para nós almoçarmos, para nós jantar, e aquilo ali era a nossa refeição. Eu agradeço a Deus, voltando agora à parte onde tinha parado, eu agradeço a Deus, irmãos, ainda morando na cidade ali, em Araraquara, uma situação bastante difícil, minha mãe naquela situação na bebida, meu padrasto também na bebida, e eu ainda jovem, irmãos, trabalhava na parte de construir piscina, cavar o buraco da piscina, e por certo meu trabalho era esse, irmãos. Trabalhava com meu padrasto, com meu avô, com meus tios, quando não fazia um jardim, um serviço de pintura para sobreviver. E quando não tinha serviço, irmãos, era uma bicicletinha que eu tinha, uma
Barra Forte, com uma caixa amarela atrás, amarrado, e ali saía nas ruas da cidade, procurar latinha nas ruas, fuçar os lixos do supermercado. Quantas das vezes ainda, irmãos, criança, jovem, mas com aquela vergonha de encontrar alguém da escola, e um certo determinado momento, posso falar para os irmãos assim, estava ali no supermercado, 14, tem até hoje esse supermercado lá, e aqueles montes de saco de lixo, nós encontrávamos ali, irmãos, Danone, bastante coisa boa naquele lixo. E eu parei, encostei minha bicicleta na beira da sarjeta e comecei a abrir aqueles sacos de lixo para pegar aqueles lixos, aqueles produtos vencidos que tinha. Achei bastante Danone. E quando me deparei do lado assim, eu olhei uma moça que vinha da escola, por nome de Janaína, lembro como se fosse hoje. E eu fiquei com tanta vergonha daquela moça que eu enfiei minha cabeça dentro do saco de lixo. E quando eu enfiei minha cabeça, esperei ela passar. Quando ela passou, eu tirei minha cabeça dali, peguei o que tinha que pegar, coloquei na carroceria da bicicleta, aquela caixa amarela, e fui embora para minha casa. E ali, meus irmãos, só tinha o vício do cigarro, já fumava naquela época, jovem moço ainda, 16 anos, já fumava meu cigarro. Chegava em casa, dividia aquelas coisas em casa, porque tinha que levar alguma coisa para comer em casa. E quando vendia alguma reciclagem, alguma latinha, comprava um pacotinho de arroz de 1 quilo, um pacotinho de café aquele de 250 gramas, um pacotinho de açúcar, tudo regradinho nossas coisas ali em casa. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, que essa foi a minha parte que eu passei, irmãos. Ali pegando aquela idade de 16, quase para 17 anos, fui embora de Araraquara, peguei ali a estrada, irmãos, de a pé e fugi praticamente. Queria sair daquela vida, fui para uma cidade próxima aqui de Piracicaba, Valinhos. E ali, irmão, fiquei um mês naquela cidade, morando nas ruas, andando, não tinha lugar para dormir. Quando cheguei naquela cidade, bati palma num sítio, o rapaz me deu um pouso para mim ali, falou para mim, ó, o único lugar que tem para você pousar é nessa cocheira. Cocheira, para quem não sabe o que é um lugar onde cria cavalos, gados. E ali, irmãos, comecei a ficar ali dentro daquela cocheira, tinha uns sacos de batata, emendei um saco no outro, fiz uma rede, limpei aquele chão da cocheira e ali dormi, irmãos. Acordei pela manhã, queria tomar um banho e o coxo dos gados, dos cavalos ali, aquele coxo grandão, era ali a minha banheira onde eu tomava meu banho e saía pela rua da cidade. E ali comecei a bater palma nas casas, pedia R$ 1, R$ 2, naquela época já era o real, e pedia para tentar sobreviver. Quantas casas bati, irmãos, as mulheres falavam, moço, você é novo, sai dessa vida. Mas um fato que me marcou foi quando eu bati numa casa e a mulher falou para mim assim, moço, você é tão jovem, quantos anos você tem? Eu falei, 16 anos. E por que você está nessa situação? Eu falei que era de Araraquara, queria arrumar um dinheirinho para voltar embora. Mas ali, irmãos, era para me sobreviver e muitas vezes para sustentar o meu vício também. E ali entramos dentro daquela casa que a mulher chamou para entrar, falou assim, ó, vou fazer um prato de comida para você, você deve estar com fome. Entramos ali naquela casa e ela falou assim, vou chamar meu esposo, chamou o esposo dela. E ali falou assim, ó, vou fazer um prato de alimento para você comer, para matar sua fome. Pode ficar sentadinho aqui fora. Fiquei ali sentado, vamos naquela cobertura que tinha, uma garagem, o abrigo da casa. E ali, irmãos, quando ela deu aquele prato de comida para mim, ela falou assim para mim assim, só que nós temos um costume de fazer aqui antes de nós jantar, ou comer, ou almoçar. Nós temos o costume de buscar a face de Deus em oração. Você aceita que nós oramos por você? Eu falei, sim, aceito. Ali que a mulher colocou um véu na sua cabeça, o esposo abriu a oração. E ali, irmãos, começou um marco na minha vida, onde foi a primeira oração que eu participei assim, do servo de Deus, que eu lembro como se fosse hoje. Pediu para me abençoar, para me guardar e que Deus pudesse me guiar nessas estradas onde que eu vivia. Mas agradeço a Deus por tempo determinado de Deus. Voltei embora para Araraquara, ali revi minha mãe, meu padrasto, fiquei alguns tempos ali, irmãos, ainda, e os dias se passou, já no início quase de 17 anos, quase um ano se tem se passado. Então, irmãos, eu, por certo, estudava já à noite naquela época, e quando eu descia
do ônibus para entrar na escola, e eu sempre ia até um orelhão da escola e ali pegava meu cigarro, fumava meu cigarro, bebia minha bebida que bebia, porque à noite, não sabe como que eu estudo hoje em dia, né? Não sei, naquela época era assim, quem vivia na bebida, quem tinha seu vício. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque ali foi o dia que mudou a minha história. Posso falar para os irmãos, para todos do canal aqui. Irmãos, quando eu cheguei num orelhão naquela frente daquela escola, peguei aquele telefone, estava eu, um amigo meu, por nome de Renan, e ali ele digitou os 4 primeiros números no celular e eu digitei o restante. Marcamos aquele número na cabeça e caiu, irmão. Liguei esse telefone, era uma ligação que eu não pagava e quem recebia também não pagava a chamada. Eu agradeço a Deus que atendeu aquele telefone do outro lado da linha, uma mulher por nome de Vera. Eu agradeço a Deus, ela começou a conversar comigo, conversando com ela, e começamos, irmãos, a se falar. E ela era evangélica já na época, uma igreja chamada por nome de Quadrangular. Agradeço a Deus, ela começou a me evangelizar, falava de Jesus para mim, e ficou aquilo ali gravado no meu coração. E todas as vezes que antes de eu entrar para a escola, eu fazia uma ligação e conversava com ela. E ali, irmãos, foi praticamente o início da minha história depois de casado. Depois, vou falar para os irmãos, depois que eu conheci a Vera pelo telefone. Eu agradeço a Deus, os dias foi se passando, os meses foi se passando, e aquele namoro pelo telefone se perdurou aí por uns 3 a 4 meses no telefone. Até que chegou um dia que ela marcou de me conhecer aqui em Araraquara, ali em Araraquara, e ela foi, meus irmãos, me conhecer em Araraquara. Quando chegou lá em Araraquara, eu não tinha falado para ela, porque no telefone eu tinha perguntado a idade dela. Ela falou, tenho 34 anos, e eu na época tinha 16 para 17. Falei, não posso falar a minha idade. Eu inventei assim que eu tinha 29 anos. Eu agradeço a Deus que ela nós começamos a gostar um do outro. Ela pediu uma foto minha, eu pedi uma dela, ela mandou a dela, mas eu não mandei a minha foto para ela, porque era muito novo, achava que ela não ia querer nada comigo. Mas eu agradeço a Deus que ela veio para Araraquara, e quando ela chegou na rodoviária, ela foi uma surpresa para mim. Ligou, falou assim para mim, onde você está? Eu falei, estou aqui. Eu liguei para ela, falou que estava ali na rodoviária de Araraquara. Ali peguei o ônibus circular e fui ao encontro dela. Quando cheguei lá foi uma vergonha, porque ela bem arrumada, bem vestida, e eu naquela situação, cabelo pintado de vermelho, brinco na orelha, uma calça bem caída, mostrando a cueca, uma camisa preta do Racionais, uma cruz na costa escrita assim, sobrevivendo no inferno. A minha vida é uma vida bem bagunçada, podia falar assim para os irmãos. Mas eu agradeço a Deus que ali ela foi para minha casa, ali ela ficou assustada. Quando eu falei para ela assim, olha, tenho que contar para você a verdade, eu não tenho 29 anos, eu tenho 17 anos. Foi um susto para ela. Nós chegamos em casa debaixo de chuva, irmãos. E ali ela olhando aquela situação da minha casa, pingava mais dentro do que fora. E ali, irmãos, aquela casa, ela percebeu. E meu padrasto falou assim para minha mãe, assim, ouvi assim um rumor dos dois comentando. Ele falou assim, quem sabe ela não muda ele. Eu agradeço a Deus, mas ela foi embora no outro dia seguinte. E depois ela começou a vir umas 2 vezes no mês para me visitar ali em Araraquara. Resumindo bastante, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo, podemos fazer uma segunda parte, mas vou resumir assim. Irmãos, ela foi embora para sua cidade, e ali já tinha brotado dentro do meu coração o amor pela Vera, que eu gostava bastante dela. Quando ela ia embora, a mesma coisa, ela ligava para mim, falando que estava com saudade. Mas certo é, irmãos, que passou seus dias, eu acabei não aguentando assim de ficar longe dela, sem trabalho em Piracicaba, moço ainda novo, não era nem de maior idade. Resolvi largar tudo de Araraquara, peguei o ônibus com 2 sacolinhas de supermercado, lembro como se fosse hoje, era o Sé Supermercados e o Jaú Serve. Peguei ali, coloquei minhas roupas naquela sacolinha, montei no ônibus e fui embora para Piracicaba, sem dinheiro, sem nada.
para os irmãos, somente com o dinheiro da passagem do ônibus. Quando cheguei em Piracicaba, falei para ela assim, preciso arrumar um serviço, mas preciso arrumar um lugar para ficar. Ali ela começou a correr atrás comigo, ela também não tinha carro, montamos no ônibus, fomos até o centro da cidade, arrumou uma pensão para mim, não tinha dinheiro. Na época ela fez um cheque no valor de R$ 140 e ali pagou minha estadia ali de um mês. Fiquei naquela pensão. Irmãos, e resumir para os irmãos, porque se for contar todos os detalhes, o vídeo fica muito longo. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que ali ela pagou minha estadia. Falei para ela, quando arrumar um serviço, primeira coisa eu vou te devolver seu dinheiro. Eu agradeço a Deus, comecei a distribuir meus currículos, arrumei para trabalhar numa linha telefônica chamada Vesper na época. Fiz 3 dias ali de curso, mas ali não estava contente porque não estava trabalhando ainda. E ela trabalhava num serviço, num clube, chama Clube Recreativo Cristóvão Colombo. Ela era telefonista ali e ela arrumou para mim ali entrar, irmãos, trabalhar de auxiliar de ajudante geral. Então, trabalhando ali, fiquei alguns anos ali, depois foi se passando, fui subindo de cargo também, de serviços gerais, passei para manutenção, da manutenção passei para salva-vidas, de salva-vidas até que chegou um tempo, permissão de Deus de sair de lá. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus, já casado com ela, vim para cá, e para casar com ela nessa época, irmãos, a minha mãe, nós tínhamos que ir lá em Araraquara para minha mãe assinar, para poder casar com ela, que era de menor. Eu agradeço a Deus, fizemos um casamento abençoado por Deus, e ali ainda, irmãos, indo em várias igrejas, estávamos na Quadrangular, fomos para a Comunidade de Restauração, depois fomos para a Universal, depois fomos para a Assembleia de Deus. E o certo é, irmãos, que quando Deus tem um plano na vida do homem, irmãos, não adianta, irmãos, a gente correr de um lado, correr do outro. E um dia eu falei para ela assim, meu avô era dessa igreja, da congregação. E ela lembrou e falou assim, eu também tenho um irmão meu que mora lá na Bahia e ele é da congregação. Falei, vamos fazer assim, vamos fazer uma visita na congregação. Se Deus preparar, e se lá, nós chegar lá, pedir dinheiro, tiver vendas de livros dentro da igreja, pedir dízimo, a gente não vem mais, tá bom? Tudo bem, combinado. Fizemos um acordo assim, irmãos. Eu agradeço a Deus que entramos pela primeira vez dentro da congregação cristã no Brasil. E ao entrar naquela igreja, já observamos que era diferente. As mulheres de um lado, os homens do outro. Sentamos no fundo da igreja, irmãos. Tem um corredor que separa os irmãos das irmãs. Ela sentou na ponta do banco das irmãs e eu sentei na ponta do banco dos irmãos. Quando o servo de Deus subiu para atender o culto, o nosso irmão, hoje o nosso cooperador ali na congregação, o irmão José de Jesus, e Deus deu assim na boca dele, hoje entrou um casal aqui e veio buscar de Deus. Deus manda te anunciar, aqui é o teu lugar, eu não preciso do teu dinheiro, eu sou dono do ouro e da prata. Se você aqui permanecer, muito vou te abençoar na face da terra. Agradeço a Deus, os anos foi se passando, os dias foi se passando, a minha esposa ainda não tinha engravidado, já preocupado por causa da idade dela, ela tinha 34 na época, já quase perto dos 40, fiquei preocupado porque não servia a Deus, mas ela já congregava, já estava testemunhada ali, e eu congreguei algumas vezes, mas parei de congregar, e ali, irmãos, e eu voltei praticamente nas mesmas práticas dos vícios, da bebida, das drogas, dando ouvido para as pessoas do trabalho, falando que minha esposa, se ela não engravidasse mais, ela não ia engravidar mais. Irmão, cheguei um dia embriagado em casa, morando de aluguel, e eu queria sempre ter um filho, uma filha, e falava para ela assim, quando ela ia me dar um filho, que ela tinha que engravidar, eu não tinha entendimento. E, irmãos, brigamos bastante naquele dia. Ela foi buscar uma palavra lá no bairro Vila Resende, lembro como se fosse hoje. E ela chegando na Vila Resende, irmão, buscar a palavra, o Senhor mandou aquela parte onde Maria e Isabel se encontram, e na hora da saudação as criancinhas saltavam no seu ventre. E assim foi a palavra que Deus enviou no santo serviço de culto. E ela chegou em casa, e eu já naquela situação, na bebida, já muito ruim, irmãos. E ela falou para mim, falou, na palavra falou que eu estou grávida, estou gerando uma criança. Irmãos, fiquei bastante revoltado, bravo, discuti com ela, briguei com ela.
Irmãos, e assim por certo é. Naquela discussão, bebi, briguei, quebrei um guarda-roupa que tinha na época, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, resumindo bastante para os irmãos. E quando foi passado alguns dias, depois dessa palavra, minha esposa começou a se sentir mal, ficou bastante mal. E fomos no médico para poder fazer uns exames nela. E ali ela entrou, ela tinha uma médica ginecologista, e ela entrou, deitou naquela maca, e a médica começou a passar um gel na sua barriga, com ali, irmãos, um aparelho, e saía na tela assim duas bolinhas divididas uma do lado da outra. E a médica assustou. Eu falei, nossa, ela ficou assustada. E ela falou assim, nossa mamãe, falou assim, você está grávida. Nós ficamos contentes na hora, né? Mas tem um probleminha aqui. Quando ela falou, tem um probleminha aqui, eu olhei na tela, eu vi aquelas duas bolinhas divididas. Eu falei, nossa, será que a criança está partida no meio? Assim pensei, irmãos. Eu agradeço a Deus. Eu falei assim, mas doutora, parte que a criança está dividida no meio, essas bolinhas? Ela falou, não, pai. Não, papai. Ela falou assim, a sua esposa está gestante, é de duas crianças. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor cumpriu o desejo do meu coração, da serva de Deus também. E ali minha esposa já estava gestante de duas crianças. Uma foi o meu filho, o Wesley, e a minha filha Evelyn. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque Deus fez essa promessa na nossa vida e o Senhor tem cumprido a sua palavra na nossa vida. Vamos deixar aqui para a segunda parte, mas tenho certeza, irmãos, que depois o Senhor vai trazer de contar como foi o restante da minha conversão também e a obra que o Senhor tem feito na minha vida. Deus abençoe a todos que têm nos acompanhado até aqui. Peço a oração de vós, que ora Deus por mim, por minha esposa, que nas minhas orações não esquecerei de nenhum de vós. Por tudo Deus seja louvado. Amém.